Bem-vindo novamente ao ArcTrend Talks, aqui diretamente da Revestir 2025. Só para contextualizar um pouquinho, a gente está passando por um ano super transformador e importante para Porto Belo. Porto Belo, uma empresa que já existe desde 1979, começou como um negócio de família pequenininho no sul do Brasil e hoje é um titã do universo da arquitetura e do design, não só no Brasil, não só na América Latina, mas no mundo inteiro. Existe uma coerência entre a Porto Belo e a Revestir. A Revestir também é uma das feiras de design e arquitetura mais importantes no mundo. E agora, a Porto Belo, como se já não bastasse, tendo seus produtos em mais de 60 países e colaborando com algumas das mentes mais brilhantes desse segmento, desde Paulo Mendes da Rocha, Rui Otaki, Paola Navone, Tom Dixon, enfim, eu não vou ficar aqui o dia inteiro, Oscar Metsavar, enfim, você lê a lista depois, são muitos, mas eu estou aqui comemorando o momento em que a Porto Belo lança pela primeira vez uma fábrica nos Estados Unidos e uma coleção global, Bossa on the Road, é a gente levando o nosso DNA para o resto do mundo, com muita dignidade, com muito talento e com muita humildade. Eu estou aqui tendo o privilégio de falar com algumas das mentes mais brilhantes que estão aqui embaixo desse teto, compartilhando esse espaço comigo, e uma delas é João Gabriel. Parabéns pelo sucesso. Muito obrigado. Eu queria começar literalmente perguntando como que a sua paixão por esse mundo do design, da arquitetura, da decoração, como que isso apareceu na sua vida? Nossa, assim, eu venho de uma origem completamente diferente, né? Eu sou filho de feirantes, então assim, imagina que eu nunca tive contato com esse mundo do design. Durante a faculdade, eu sempre fui da publicidade, sempre gostei muito de marketing, sempre gostei muito de design. E então, durante a faculdade, eu comecei a entender que talvez esse design fosse a área que eu queria seguir. Conheci meu marido, que era consultor Porto Belo Shop. Olha então, só. ele começou a me mostrar o mundo dos revestimentos. E a partir disso eu comecei a ter cada vez mais interesse em tentar entender como é que funcionava, como é que se aproveitava esse revestimento. Meu marido, por si só, é uma pessoa apaixonada por Porto Belo. Assim, eu falo que ele me apresentou o mundo de Porto Belo de uma forma muito bonita, porque ele me apresentou a Porto Belo enquanto design autêntico, enquanto essa transformadora de casas a partir de uma identidade. E eu comecei a entender que a arquitetura precisava ser feita a partir de identidade com Porto Belo. Então, desde a linha gouache, Sim, a linha terralma, as linhas que traziam um pouco mais de cores, pequenos formatos geralmente, eu comecei a entender que talvez ali estivesse algo que eu poderia investir na minha carreira. Então, desde o início, eu já olhava para Porto Belo, olhava para o meu trabalho e via essa conexão por conta da identidade. Mas o que eu acho fascinante é a gente pensar em como tudo começou e conectar com onde a gente está agora. Né? Então você falou com muito orgulho, como deve falar, que você é filho de feirantes, Sim. que você vem de uma realidade que não te expunha, não te mostrava isso que está ao nosso redor agora. No entanto, o seu trabalho hoje é muito autêntico, ele é muito fiel ao homem que você é, à criança que você foi. Sim. Né? Você tem essa consciência de que você não estaria aqui, de que você tem que se orgulhar de onde você veio? Com certeza. Acho que minha origem é o que me faz chegar aqui. Eu falo que eu quero ser um ancestral que eu não tive. E toda vez que eu falo isso, é porque eu não tive quem me orientasse a partir da arquitetura. Eu tive, obviamente, muitas pessoas no meu background que me fortaleceram para me colocar onde eu estou, mas quando chegou o momento da arquitetura, eu não sabia a quem recorrer. Então eu comecei a falar, tá, se eu não tenho a quem recorrer e não há pessoas parecidas comigo no meio, eu preciso ser essa pessoa. Eu preciso começar a falar de onde eu vim e preciso começar a tentar transformar o meio a partir do que eu sou e a partir do que eu falo. Então, a arquitetura ela começou a ser, para além de um caminho do design, que, obviamente, eu trabalho com a área mercadológica, é importante falar disso, né? Eu sou um arquiteto que projeta, mas eu também tenho outras linhas dentro da minha arquitetura. A social e política é uma delas, a comunicação é uma delas, a educacional é uma delas, porque eu entendo que tudo que eu consigo passar para outra pessoa pode ser uma forma dessa pessoa começar a se aproximar um pouco mais desse mundo que a gente está inserido agora, mas que muita gente ainda não consegue acessar, infelizmente. Totalmente. E você, com certeza, acompanhou um momento transformador em que a gente, enquanto país, começou a se dar conta da importância da diversidade, da inclusão. E você é uma voz muito fervorosa e uma voz muito convicta com relação a essa importância.
por que é tão importante que a gente valorize e que a gente incorpore a diversidade em todos os mundos, inclusive no mundo da arquitetura e do design? Quando a gente fala diversidade, a gente tem diversidade de diversas formas. A gente tem a diversidade cultural, a de gênero, a racial, religiosa, enfim. Eu falo muito sobre a diversidade racial, porque me enxergar na arquitetura foi muito difícil. Durante o Black Lives Matter, que foi lá em 2020, que foi aquele boom racial, né, que as pessoas começaram a discutir raça, eu comecei a me perguntar quem é que me inspira dentro da arquitetura e que se parece comigo. Eu não conseguia ver nomes. Incrível. Sim. Ano passado foi um ano diferente para a arquitetura, porque a gente começou a ver nomes. Inclusive, assim, posso falar, o meu nome apareceu ano passado na arquitetura, porque a gente começou a dar sentido para ela a partir desses novos rostos. Então, Alexandre Salles, Kesley, Monique, Gabriela de Matos, que já esteve aqui nesse lugar, a Lilian do Revestindo a Casa, que eu acho que foi uma das grandes referências para mim no início. Todas as pessoas, elas já faziam trabalho com arquitetura, mas que as pessoas não davam tanta atenção, e eu não entendo por quê, porque era um trabalho de excelência. A partir de um certo momento, a questão racial ela começa a aparecer. E é importante que ela apareça porque a gente precisa falar das porcentagens. A gente tem um país com mais de 50% de população negra, onde apenas 22% são arquitetos, registrados pelo CAL. Então, assim, muitos ainda estão, inclusive, em fases desse processo de registro dentro do CAL. Então, se 60%, quase 60% da população é negra e eu tenho apenas 22% de arquitetos, em algum lugar ali a gente está cometendo algum erro. Então, é necessário que esses nomes e esses rostos apareçam para que inspire outras pessoas a querer estar nesse lugar. Querendo ou não, a arquitetura ela é um meio elitista. Ela é um meio que ainda possui uma dificuldade de acesso. E o meu papel enquanto arquiteto é democratizar. E quando eu falo democratizar, não necessariamente é trabalhar uma arquitetura social, como as pessoas pensam, mas fazer com que todo mundo consiga ter acesso à arquitetura. Seja na pintura de uma casa, no uso de um revestimento, no uso de um porcelanato, no acesso a uma bancada, poder transformar a casa a partir do conforto. É engraçado engraçado não é a palavra certa, é interessante você falar sobre isso, porque eu sempre digo que há fenômenos da nossa natureza humana que eles são democráticos por natureza. O que eu quero dizer? Eu, por exemplo, já fiz cobertura em lugares de conflito, de guerra, pessoas passando por muita necessidade, comunidades marginalizadas, carentes. Todo mundo tem direito à vaidade, por exemplo. Você vê a mãe trançando o cabelo da filha. Você vê a avó enfeitando a roupa do irmão, do vizinho. E é interessante, porque quando a gente pensa em beleza, todo mundo quer se olhar no espelho com dignidade, se achar bonito, né? Se você parar para meditar, você vai ver que a arquitetura e o design não são muito distantes disso. Porque você quer, né, estar na sua casa e se sentir confortável e ter orgulho da casa onde você mora e assim por diante. Você conseguiu, ao longo desses anos em que você teve esse ahá, você consegue enxergar que pessoas em comunidades marginalizadas e carentes, elas também têm direito a esse acesso, e como conseguir levar para elas essa certeza de que elas merecem isso? Nossa, com certeza. A frase que você falou agora é bastante importante. Todo mundo tem direito à vaidade. Eu acho que entrar dentro de casa e conseguir olhar para casa e perceber que aquilo que você construiu é seu e que é um reflexo de você, eu acho que é uma das coisas mais importantes. E todo mundo muda um pouco quando a casa fica um pouco mais parecida com você. Eu brinquei no final do ano passado que eu estava me sentindo muito mal com minha sala e dei uma reformada básica, mas que fez total diferença. Eu acho que ter esse sentimento deveria ser para todos. Tem uma arquiteta que trabalha muito bem aqui no Brasil, chamada Esther Carro, que ela trabalha junto com ela tem um projeto chamado Fazendeando, e esse projeto leva reformas para dentro de casas em situações de vulnerabilidade. Então, ela transforma realmente a realidade daquelas pessoas. E o trabalho da Esther é justamente fazer com que as pessoas tenham acesso a isso. Ao básico, mas não apenas ao básico por ser básico, mas ao básico até mesmo estético. Porque a própria estética, ela também favorece a gente no sentido psicológico e afins. Não adianta a gente querer falar de uma arquitetura social, arquitetura, enfim, que atenda a todos, e pensar sempre só no mínimo. Eu acho que as pessoas têm o direito de ter acesso à vaidade, à estética, ao design, em qualquer lugar que esteja. Seja numa classe mais alta, seja numa classe mais baixa, o direito e o acesso ao design deveria ser
geral, sabe? E você, apesar de ser jovem, você é muito focado e ambicioso. Você já tem alguns projetos, né? Você acredita que você pode ter um impacto e realmente você está aqui e pode mesmo. Eu queria que você falasse um pouco a Sala Negra. Sala Preta. A Sala Preta, me perdoa. Não, fique tranquilo. Eu queria que você explicasse Claro. qual o seu objetivo, de onde nasceu a ideia da Sala Preta. Eu comecei a frequentar o mundo da arquitetura muito cedo. Assim, antes de me formar, eu já era artista 3D, eu trabalhava nesse mercado. E sempre que eu ia para alguma loja, eu não conseguia me enxergar nas festas. Por exemplo, a gente tinha uma festa de loja X e aí quando eu entrava não me via, não havia outras pessoas como eu, não havia pessoas negras, não havia. E eu comecei a me perguntar onde estavam dentro da arquitetura, né? Não fazia sentido eu estar ali assim naquele espaço e outras pessoas não estavam. Porque é uma coisa, Pedro, eu acessar. E quando eu acesso, tudo bem, eu sou uma pessoa que está representando, mas eu sozinho não faço mudança nenhuma, sabe? Eu sozinho não tenho poder transformador. Quando eu consigo fazer com que outras pessoas como eu estejam no espaço, a gente consegue ter voz. E foi isso que eu comecei a pensar. Eu faço parte de uma rede chamada Arquitetura de Preto, Sim. que é um movimento que conecta arquitetos negros no Brasil. Foi criado por um mineiro chamado Pedro também. E o Pedro me convidou para ser coordenador da Bahia. Quando ele me convidou, eu comecei a perceber que não adianta apenas a gente estar conectado enquanto arquitetos negros, mas que a gente precisava, de alguma forma, nivelar o mercado. Por quê? Qual é a principal diferença entre um arquiteto que tem que sai um arquiteto branco e um arquiteto negro que sai da faculdade? Sim. Referência. A gente tem agora, dentro falando de um contexto histórico, a gente teve as políticas afirmativas que começou lá em 2012. E de 2012 para cá, eu sou talvez a terceira geração formados por essas políticas afirmativas de cotas. Sim. Então, é tudo muito novo. A gente ainda está caminhando até menos de 130 anos atrás, éramos povos escravizados. Então, assim, pensar numa arquitetura feita pela gente era necessário. Então, a Sala Preta é uma mentoria afirmativa, 100% gratuita, que eu criei para poder encorajar arquitetos negros a se inserirem no mercado como autônomos. Então, eu ofereço desde aulas de precificação, eu capacito eles em relação a marketing e publicidade, chamo outros arquitetos de nome, Duda Sena, Vanessa Ribeiro e afins, para dentro das aulas, para poder conversar com eles, Lourenço do FGMF, para poder falar com eles um pouco sobre esse caminho. E a partir daí, encorajar e empoderar eles a entrarem no mercado. E novamente, é muito bacana chegar num lugar onde a Porto Belo te convida, sabe? Mas é muito ruim estar aqui só. Então talvez oferecer essa oportunidade para outras pessoas estarem comigo é fortalecer. Você tem uma presença incontestavelmente forte nas redes sociais. Por que você acha, qual o segredo para que as pessoas conectem tanto com você? O que você sugeriria para que mais pessoas... Você fala muito sobre a necessidade desse efeito dominó, né? De começa com você e vai, segue e atinge, impacta positivamente uma série de pessoas. E as redes sociais têm esse efeito democratizador, né? Então, como você acha que você pode ajudar outras pessoas, não só do ponto de vista da arquitetura, Sim. mas nas redes sociais, em seus segmentos, a ter esse impacto também? Eu falo que a rede social é meu território. Quando eu formei, eu olhei para onde eu estava e tentei buscar de alguma forma aonde eu podia atuar como arquiteto, né? Eu não tinha quem me indicasse como arquiteto, como a maioria dos arquitetos. Então, a rede social era meu caminho. Eu falo que sem Instagram, sem Twitter e afins, eu talvez não estaria onde eu estou, nesse lugar da arquitetura. O Twitter hoje em dia é a minha rede social mais forte. Eu sou o arquiteto mais seguido no Brasil dentro da rede. E eu só consigo isso porque eu sou muito humano, talvez. Eu converso com as pessoas que estão ali da mesma forma que eu estaria papeando com meu marido, com minha mãe. E talvez a ideia de tentar passar as informações de forma fácil faz com que as pessoas se aproximem tanto de mim. Já no Instagram, eu consegui tentar trazer o meu dia a dia como escritório de arquitetura para poder ajudar outros escritórios a crescerem. Então, a gente tem hoje em dia um público final, né, de clientes que compram da gente enquanto arquitetos por conta dessa linguagem de facilitar. Eles sabem a diferença entre um super cerâmico e um cerâmico porcelanato. Ele sabe a diferença entre um tinta de acabamento fosco, suave, acetinado e brilho. Sim.
Então, isso acontece porque eu tenho lá todos os dias nessa paciência para poder ficar explicando. Já no Instagram, eu falo que existe um funil, o funil de vendas. Sim. Então, no topo existe essa captação, no meio existe a informação. Então, no meu Instagram, eles tem contato com o João Arquiteto, essa parte um pouco mais técnica, que mostra o dia a dia do escritório, que mostra... As redes sociais, elas têm o poder de democratizar. Então, eu crio minha própria plataforma, eu crio minha própria comunidade a partir daquilo. Conseguir fazer isso para conseguir fazer isso, é você começar a achar, primeiro, qual é o público que você quer conversar, quem você quer falar. Eu acho que quando eu encontrei meu público e soube quem era ele, eu consegui materializar como uma pessoa aquele público, foi o momento mais incrível da minha carreira. Porque eu consegui ter a linguagem certa. Então, primeiro de tudo materializa esse público-alvo que você quer e a partir daí começa a criar estratégias de que essa linguagem se torne cada vez mais fácil para essa pessoa. Porque não adianta eu estar do outro lado do meu Instagram com as stories ligado, falando uma linguagem que ele não vai entender. Que não vai conectar, com a qual as pessoas não vão se identificar. Eu super entendo isso. Agora, eu vou fazer uma coisa que eu geralmente não faço. Eu quero especular. Eu não tenho como falar com o seu marido. Sim. Mas, na sua opinião, como você acha que ele se sente hoje vendo a sua evolução? Já que ele pegou desde a semente e agora está vendo onde você está, né? Você vai me fazer chorar. Pera, Júlio é meu sócio dentro do escritório. Então, assim, existe uma semente que foi pra gente, eu vou chorar, em pleno Instagram, pera. Júlio é meu sócio. Então, assim, ele desde o início esteve junto comigo para além do escritório. Sempre fortaleceu muito o meu poder ali dentro. Tudo que eu queria fazer, sempre esteve fortalecendo. Então, eu acho que ele deve estar muito feliz. Ele deve estar muito feliz, porque eu acho que eu consegui, em 3 anos de formado, entregar aquilo que eu almejava. Me tornar a referência que eu queria me tornar. Desculpa, meu Deus. Para com isso. Eu sou assim também. Relaxa. Ai, pisciano hoje, inclusive, é aniversário. Parabéns. Obrigado. Aniversário dele. É isso. Eu acho que me tornar a referência que eu queria me tornar desde o início é a resposta que eu queria dar para tudo, assim. Conseguir fortalecer os meus e conseguir fazer com que outros de mim cheguem nesses espaços é meu objetivo. Muito lindo o jeito que você fala desse momento. Não perca nunca essa vulnerabilidade que as pessoas se identificam de verdade. É lindo isso. Mas eu tenho que te perguntar, não posso deixar você sair daqui. Você passou por altos e baixos. E você tem noção do espaço privilegiado que você conquistou merecidamente. Qual é uma sugestão que você gostaria que você tivesse recebido quando você começou? Quando você estava num momento em que talvez você não acreditasse que podia chegar onde você chegou, qual é uma dica que você acha que é valiosa, que as pessoas que te seguem, que as pessoas que estão assistindo, né, que se viram na sua condição ou na sua posição, podem usar? A arquitetura ela é muito ampla. A gente tem diversas formas de fazer arquitetura. A gente pode trabalhar desde mobiliário até praças, né? Eu acho isso maravilhoso de nossa área. Mas eu acho que o que me faz talvez ser diferente dentro da área é conseguir entender exatamente onde eu quero estar daqui a 2 anos, 3 anos. Eu sou muito focado. Então eu traço muitas metas. Eu acredito que assim, eu sou uma exceção. Isso é um fato. Tá? Eu não gosto de trabalhar a ideia de, sei lá, que todos talvez consigam chegar nesse lugar. Entendo. Eu sou uma exceção, mas seja estratégico, no máximo que você conseguir. Claro, conte com a sorte, porque a sorte e as oportunidades elas vão aparecer e esteja pronto para essas oportunidades principalmente. Eu estudo, né, tudo que eu posso estudar, de comunicação, renderização, projeto, há muito tempo, antes de me formar. Um ano antes de me formar, eu já tinha traçado como eu queria que fosse meu escritório. E faltando 3 meses para me formar, eu estava com o meu escritório aberto. Isso porque eu sou muito estratégico. Então, assim, seja estratégico. Tenha anotado cada passo que você quer dar. E por mais que em algum momento uma dessas linhas não aconteçam, continue. Porque em algum momento você vai dar de cara com essa oportunidade e esteja preparado para ela. Uma última pergunta. A gente vive num país com 300 milhões de pessoas, mais ou menos, em que muitas das nossas maiores riquezas são diretamente influenciadas pela presença preta na nossa vida.
a comida, a música, a moda e mesmo a arquitetura, né? Eu já tive o privilégio de estudar muito esse tema, de visitar comunidades quilombolas, de entender o histórico de como aquelas comunidades se formaram. Quais são as suas fontes de inspiração hoje? Em poucas palavras, onde você respira esse ar do qual você se orgulha e fala, eu sou incrível? Eu respiro Brasil. Eu acho que Brasil, principalmente, é a fonte de toda essa variação cultural. A gente tem referências diretas africanas, a gente tem referências diretas indígenas, a gente tem referências diretas de povos latinos no geral, nós somos latinos. Então, assim, respirar Brasil talvez seja isso, olhar para a multiculturalidade, não sei se essa palavra existe, claro, talvez existe. seja um neologismo, mas olhar para essa multiculturalidade e entender que aqui está a nossa inspiração. Eu olho muito para o Brasil e consigo ver a África, consigo ver a Ásia, eu consigo ver a América Latina, eu consigo ver todos os povos que compõem a gente. Então, olhar mais para o Brasil, talvez tentar olhar um pouco menos para aquele eixo Europa e começar a olhar mais para o que a gente realmente faz. Olhar um pouco, acho que foi o Maurício Arruda que falou isso em alguma entrevista, que ele falou, olhar menos para Milão e começar a olhar um pouco mais para nossas raízes, sabe? Maravilhoso. Obrigado, não mude, você é um encanto, de verdade. Obrigado, parabéns. verdade. A gente volta daqui a pouco com o ArcTrend Talk, diretamente da Revestir 2025. Até já.